Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Luan e como você deve ter visto, essa semana a Xiaomi lançou o Redmi Note 8T. Se você acabou de comprar o Redmi Note 8, fica aqui nesse vídeo que eu vou falar a respeito um pouco desse aparelho aqui, o Note 8 e o Note 8T que foi acabado de lançar e falar se vale a pena você fazer a troca, o que a Xiaomi fez para estar lançando o 8T e se isso foi uma boa proposta da empresa, beleza? Mas antes da gente começar, eu tenho que te lembrar de você deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação que fica logo aqui embaixo para não perder nenhum vídeo novo. E se você quiser comprar qualquer um desses dois smartphones, o Redmi Note 8 ou o 8T, os links estarão todos aqui na descrição, com o frete mais rápido do Brasil e parcelamento sem juros em 10 vezes. Vamos começar então falando um pouquinho do lançamento. A Xiaomi lançou agora na semana passada o Redmi Note 8T e ele tem algumas features que as pessoas ficaram um pouco chateadas com a empresa. Como você deve ter visto, ele tem features novas pelo mesmo preço desse aparelhinho aqui, ó, o Redmi Note 8. Isso é uma coisa bem chata, porque quem comprou o Note 8 não vai querer vender para trocar por ele, porque vai perder valor na hora da venda. E a Xiaomi fez isso daí, implementando coisas muito bacanas no smartphone que poderia ter vindo já na primeira versão. Então vamos falar um pouquinho da primeira novidade que veio no 8T, que não veio no Redmi Note 8. No 8T nós temos o NFC, que é aquela conectividade que fica aqui atrás, para você fazer pagamentos com seu celular pelo Google Pay, ou até mesmo conectar dispositivos como câmeras e caixinha de som e etc. diretamente com o seu celular, sem ter que ficar ligando Bluetooth ou coisa do tipo. Você só chega no aparelho, encosta assim, ele já reconhece e pede a conexão. Isso é muito bacana e a Xiaomi implementou no 8T sem estar colocando no Redmi Note 8. Era algo que a gente esperava vir sim no Redmi Note 8, pelo menos eu esperava vir, e a Xiaomi acabou não colocando essa feature no Redmi Note 8 e trazendo no 8T posteriormente pelo mesmo preço. A segunda coisa que ela trouxe no Redmi Note 8T foi algo que eu pesei bastante na hora que eu fiz um unboxing aqui no canal. Se você não viu o unboxing, eu vou deixar aqui na descrição, foi o seu carregador. Como vocês sabem, o Redmi Note 8 é praticamente o smartphone intermediário da Xiaomi que ela mais vende. E eu achei que ela deveria ter trazido com um carregador de 18 watts na caixa, diretamente, sem ter que ficar comprando a parte. E nesse quesito a Xiaomi pecou bastante no Redmi Note 8 para mim, na minha opinião, porque o smartphone que mais vende dela, por mim, tinha que vir com um Quick Charge já incluso na caixa, sem você ter que desembolsar um valor a mais à parte para você comprar um carregador Quick Charge. E o que ela fez? Ela colocou um carregador de 18 watts na caixa do 8T pelo mesmo preço do Redmi Note 8. Então quem tem o 8 normal aí deve estar pé da vida. Se você ainda não comprou o Redmi Note 8, espera aí que eu vou falar um pouquinho mais ali no final do vídeo, para você que está querendo comprar e não sabe se vale a pena ou não, beleza? Já a terceira coisa que ela trouxe no Redmi Note 8T foi algo muito bem-vindo, que eu acho que vai ajudar muitas pessoas, dependendo da região que ela mora. No caso do Redmi Note 8 normal aqui, ó, nós não temos a banda 28, mesmo sendo a versão global, a banda B28 no caso, que é aquela banda que usa o 4G+. Se você mora em alguma região que tem a tecnologia 4G+, no caso de dados móveis, a tecnologia não vai funcionar aí. Vai funcionar o 4G normal, mas o 4G+, não vai funcionar por conta da falta dessa banda B28. No Redmi Note 8T, a Xiaomi colocou a banda B28 como nova funcionalidade aí para trazer o seu novo smartphone. E isso é bem bacana, porque a maioria dos smartphones da Xiaomi hoje estão vindo com essa banda, porque se você for ver a versão global, ela é comercializada no mundo todo. Então, com certeza ela vai vir para o Brasil e a Xiaomi pensou em colocar isso, mas ela já deveria ter feito isso no Redmi Note 8, porque quem comprou o Note 8, se precisar do 4G, 4G+, no caso, não vai poder estar utilizando. Mas isso depende de região para região, galera. Não é toda região que tem o 4G+. A velocidade do 4G, na maioria, nos 99% das pessoas, é suficiente para você trafegar no dia a dia. Então, se você tiver o 4G+, é um bônus, mas que você não vai sentir diferença no seu dia a dia. A velocidade é maior, só que você, na hora de abrir suas coisas, você não sente tanto assim. Claro, se você usa o 4G ou 4G+, para você baixar filmes, séries, assistir online, coisa que poucas pessoas hoje utilizam por conta do limite de banda, você vai sentir sim uma diferença por não ter o 4G+. Nesse outro quesito, se você tem o Redmi Note 8, não precisa se preocupar tanto, porque o 4G vai funcionar na sua cidade tranquilamente e você só vai ter um pouquinho de problema se você usa essas coisas que eu te falei agora. E a última coisa que mudou um pouquinho no Redmi Note 8 para o Note 8 Pro
foi o seu tamanho. O smartphone ele continua igualzinho, não foi alterado praticamente nada, mas ele aumentou um pouquinho na parte de baixo aqui, ó. Nessa parte aqui de baixo, ele teve um aumento. Eu vou colocar até uma imagem aí que o André Felipe me mandou para ver a diferença entre o 8 e o 8T. E a diferença é que ele aumentou um pouquinho aqui na parte de baixo o contorno. Você vai ver que na parte de baixo aqui, nós temos um pouquinho mais de borda que tem no Note 8. Então nós temos aí um pouquinho de diferença no tamanho, mas se você não colocar o smartphone lado a lado, você nem vai perceber essa diferença. E o que eu acho disso tudo? Eu acho que a Xiaomi ela lançou o Note 8 e não ficou contente com o lançamento, por faltar algumas coisas, eu acredito eu, e acabou de lançar o Note 8T, corrigindo algumas coisas que ela poderia ter trazido no Note 8. É vamos dizer assim, um ponto negativo para a empresa por ter trazido essa feature a mais no Note 8T, cobrando praticamente o mesmo valor que tem no Note 8. Quem tem o Note 8 agora não vai querer vender para trocar para o Note 8T e provavelmente vai ficar bem chateado com a empresa e com receio de fazer compras com os celulares lançamentos dela. Porque imagina você compra aí o Mi 9, não, vamos supor o Mi 10 aí que vai lançar. Se lançar, né, não sei o nome, calma aí. O Mi 10 lançou, você vai lá e compra no lançamento, compra o mais top celular da Xiaomi, logo depois ela lança o Mi 10T, com features mais novas, com pouquíssima diferença de valor. Aí fica como? A empresa fica perdendo venda por conta disso, por seu lançamento, porque as pessoas vão parar de confiar um pouco nela em seus lançamentos. Por exemplo, eu comprei o Redmi Note 8 no lançamento e agora eu vou ficar sem essas features novas aí e um carregador de 18 watts, NFC e a banda B28, que provavelmente não vai ajudar eu muito a vender esse smartphone aqui quando eu precisar, porque muitas pessoas vão preferir o Note 8T por ser o mesmo valor. Isso é tanto na compra e na venda do aparelho, beleza? E eu tenho que te lembrar, se você quiser comprar o Redmi Note 8, eu recomendo você já partir para o 8T. Você vai ver que o valor do 8T está um pouco acima do Redmi Note 8. Isso é porque os vendedores fazem de propósito, porque é novidade, é uma versão diferente. Mas em breve, logo logo, os valores vão se igualar. Então provavelmente o Redmi Note 8 vai vender bem menos agora, porque o 8T acabou de ser lançado. Claro que pessoas desorientadas que não conseguem ver a diferença, podem comprar o 8 normalmente e nem sentir diferença, porque provavelmente não vão sentir. Então se você quiser comprar qualquer um desses dois smartphones, eu vou deixar o link aqui na descrição, o link da Amazon Brasil, sem taxa, em 10 vezes sem juros e o frete é muito rápido, beleza? Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação que fica logo aqui embaixo para não perder nenhum vídeo novo que saia aqui no canal. Muito obrigado por ter assistido e eu espero ter te ajudado. Tchau!